Vamos ficar de pé, queridos, e abrir as nossas Bíblias no Salmo 133. Vamos ler a palavra de Deus nos 3 versículos do Salmo 133. Salmo 133. Veja o que nos diz a palavra do nosso Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que traz direção para a nossa vida, que nos mostra o caminho. Ela é a luz para o nosso caminho, Pai. Ela é a direção que precisamos, Senhor. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Vem, Senhor, iluminar o nosso caminho, a mente, o coração de cada um dos irmãos através da ministração da tua palavra. Que ela nos convença, Senhor, de erros que possamos estar cometendo, Pai. Que ela traga correção sobre a nossa vida, que ela mude o nosso comportamento. Só a tua palavra tem este poder, Pai. E é isso que te pedimos esta manhã. Queremos aqui ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, falando conosco, ministrando aos nossos corações. Pai Santo, eu te peço, usa a minha vida, Pai, como um instrumento nas tuas mãos. Preciso da tua unção, do poder do Espírito Santo, para que debaixo desta unção e poder eu seja um instrumento para ministrar a tua palavra. Não tenho nada de mim mesmo para trazer aos meus irmãos, mas sim aquilo que o Senhor tem me dado. E é isso que eu quero entregar, Pai, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, eu tenho falado à igreja nas últimas mensagens a respeito de unidade. Unidade é algo essencial, segundo nós já vimos aqui nas mensagens anteriores. Isto acaba assumindo um papel de relevância nos dias que nós estamos vivendo, queridos, porque os dias, não precisamos dizer, são maus, não é? Vivemos dias maus, dias terríveis, problemas, dificuldades. O ser humano tem vivido cada vez mais de maneira isolada, egoísta. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias os homens serão. E aí ele começa a desfilar ali uma série de adjetivos para os homens dos últimos dias. E entre estas coisas ele diz: serão desafeiçoados, não terão afeição uns pelos outros. Serão assim pessoas frias, insensíveis, separadas, destituídas de qualquer sentimento de comunidade. Assim serão as pessoas dos últimos dias. E nós temos visto isto. Por quê? A violência tem aumentado, a desconfiança entre as pessoas tem aumentado. Fala comigo, em quem você pode confiar hoje em dia? Nos vizinhos já não há mais aquele relacionamento que existia há anos atrás. Você lembra dos relacionamentos com vizinhos como eram? Onde faltava ali um açúcar, uma farinha, você ia lá com a xícara, pegava um pouquinho, e isso era uma prática, e depois devolvia, e tinha aquele relacionamento muito melhor do que hoje. Hoje as pessoas estão fechadas em torno de si mesmas, porque têm medo, têm dúvida com relação a quem é que está do seu lado. E isso até dentro da igreja acaba acontecendo. Começamos a duvidar uns dos outros, começamos a ter receio nos nossos relacionamentos uns com os outros, e por isso vivemos hoje num mundo que é individualista por essência. As pessoas hoje são cada vez mais individualistas, e cada vez mais a sociedade impõe ao homem esse isolamento e essa tentativa de sermos autossuficientes. Nós não somos, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para ser igreja. Igreja é corpo, corpo de Cristo. Diferentes, muitos membros, mas um só corpo. Unidos, viver em unidade,
é o que o Senhor determinou para a sua igreja. Então, apesar de no mundo as coisas estarem assim, na igreja elas não podem estar assim. A igreja não deve se tornar como o mundo, muito pelo contrário, a igreja deveria influenciar o mundo a ser diferente e não a viver e adotar os princípios desse mundo. Então, nós não podemos ser desta forma e não podemos ficar dentro da igreja, distantes uns dos outros e sem ter os relacionamentos que Deus deseja que a gente tenha. E hoje, no mundo atual, muitas coisas têm contribuído para que a situação seja esta. Até nos relacionamentos interpessoais, as dinâmicas do mundo moderno têm influenciado para que as pessoas não tenham mais relacionamento. Hoje nós temos o que chamamos sites de relacionamento. Você já viu isso? Facebook. Quem tem Facebook aí? Levanta a mão. Quem não tem? Você é um ET, né? Não é assim que se considera hoje? Você não tem, você é um ET. Você não é desse mundo, né? Isso é o que estão tentando impor para nós. Orkut, Google Plus, o que você tem? Você tem que se relacionar numa rede social. Mas você já pensou na qualidade dos relacionamentos numa rede social? Não há relacionamento. Nós botamos coisinhas bobas e triviais naquelas linhazinhas de Facebook e etc. O que nós realmente construímos de produtivo nesse tipo de relacionamento? Nada. Pelo contrário, coisas que deveríamos falar pessoalmente, acabamos por falar em mensagens. SMS no seu celular. Não é isso que tem acontecido? Ao invés de você falar, você manda um SMS. Às vezes a pessoa está do outro lado, né? E estão mandando SMS, principalmente os jovens na igreja. Se eu pegar algum de vocês com celular, mandando SMS enquanto eu estou pregando, eu vou te amaldiçoar. Eu vou te rogar uma praga evangélica. Se eu pegar um jovem, um adolescente aqui de celular, mandando, um está aqui, o outro está lá, do outro lado, ele está mandando um para o outro mensagem, eu estou pregando aqui. Isso não vai pegar bem, não. Vai ficar esquisito para o teu lado. Mas é assim que está acontecendo. Nós estamos hoje fazendo comunicações por mensagens de texto, 160 caracteres, é o limite de um SMS, sabia disso? Tem que ser curta a comunicação, a mensagem, e assim está acontecendo. De um lado para o outro, as pessoas estão se comunicando por aparelhos, porque não há relacionamento. A ilusão de que nós temos relacionamento. Você já viu a sua conta do Facebook? Quantos amigos tem na sua conta do Facebook? Eu acho que eu tenho uns 400 amigos. Mas eu não tenho esses amigos. Onde é que eles estão? Você deve ter um monte de amigos, mas na verdade não são teus amigos. São teus amigos só no Facebook. Não existem na sua vida real, entende isso? Porque não há relacionamento. Há uma cópia do que a gente pode chamar que significa relacionamento. Mas isso não é um relacionamento verdadeiro. Muito pelo contrário, a internet tem colaborado para que as pessoas se isolem ainda mais. Para que elas fiquem cada vez mais sozinhas, mais sem contato, mais sem presença. Antigamente a gente jogava. Você jogava antigamente? Jogava bola, bola de gude, peão, sei lá o que você jogava. Uma coisa jogava com alguém, não é com alguém que você jogava? Tinha alguém do teu lado, você sentia o cheiro dele, ele sentia o teu cheiro, o suor pingava um no outro, passava bactéria um para o outro. Era assim que se brincava antigamente, né? Hoje a gente joga pela internet. Ninguém vê ninguém, ninguém conhece ninguém, ninguém sente o cheiro de ninguém. Ninguém nem sabe se tem alguém mesmo lá, de repente é um robô e você não sabe, né? Então, não é? Estão assim os relacionamentos. Estão contribuindo para o nosso isolamento cada vez maior. E num ambiente como esse, aí proliferam o quê? As soluções. Soluções mágicas, porque é uma geração de gente solitária, triste, depressiva, porque vivem sozinhos, vivendo realidades fantasiosas. Estão cada vez maiores agora os jogos que propõem uma realidade virtual, em que você assume um avatar, um personagem, assim se chama no jogo, e você entra no jogo para ser uma pessoa que você não é. É uma evolução dos Sin Cities da vida, em que você entra para se tornar um personagem que não é você. Então hoje tem homem vivendo mulher,
dentro de um avatar, tem velho vivendo criança dentro de um avatar, porque a pessoa está insatisfeita com o que ela é, está insatisfeita com a sua realidade, e ela tenta viver uma realidade diferente, porque no jogo ela pode ser um proprietário de alguma coisa, ela pode ter um iate, ela pode ter um carro maravilhoso, ela vive uma vida que não é a dela. Isso vai gerando isolamento e problemas mentais, problemas de relacionamento. E juntamente com os problemas aparecem as soluções, normalmente milagrosas, não é? Porque há uma cambada de gente hoje doente, então tem cura para todo lugar sendo oferecida. Por isso proliferam os livros de autoajuda, são os que mais vendem hoje. Autoajuda, ou seja, eu ajudando a mim mesmo. Nem para isso eu preciso de alguém, já viu? Eu mesmo me ajudo. Autoajuda. Eu não preciso mais de alguém, eu mesmo me resolvo. Eu mesmo recebo a solução. Entro na internet, boto no Google, o pai dos burros modernos, né? E pesquiso lá alguma coisa que vai falar comigo. 10 passos para ser feliz. Você pesquisa, vai aparecer alguma coisa. Você se ajudar e mudar a sua vida. Essa é a proposta. E esses livros hoje estão aí proliferando e cada vez vendendo mais, se destacando nesse cenário. Por quê? Para suprir uma necessidade que a gente tem de comunhão, de pertencimento, de aceitação, de fazer parte, de ser membro. Isso tudo tenta ser substituído por esse tipo de artifício, né? E por isso mesmo a gente tem perdido. A igreja, como está vivendo nesse mundo, nesse contexto, tem perdido o sentido de comunhão, de fidelidade, de amizade e de compromisso. Já não existe mais dentro das igrejas fidelidade e compromisso. Por que eu digo isso? Porque se eu não estiver satisfeito com uma igreja, eu vou para outra. Entende? Eu troco de igreja como quem troca de roupa. Porque a igreja é o que mais tem por aí. Também está proliferando de uma maneira absurda, né? A igreja está procriando mais que coelho. Não é? Então, não falta a igreja. Você se aborrece com um aqui, você vai para o outro lá. E lá se aborrece de novo, e vai trocando, e vai pulando, vai pulando, vai pulando. E a gente vai, não há compromisso, não há fidelidade. Não há nada que nos prenda, porque os relacionamentos, todos eles são superficiais, como são os relacionamentos do Facebook e do Orkut. Assim são os relacionamentos hoje, e assim que a gente tem como igreja, também adotado isso para a nossa vida e deixado se levar aí por essa onda que vem tomando todas as coisas, não é? E por isso, muitos relacionamentos têm sido destruídos. Isto é a base da destruição de casamentos. Por quê? Porque na internet você pode fazer sexo seguro, sexo virtual. Você é quem você não é, para uma pessoa que também está fingindo ser alguma coisa, fica um falando com o outro, imaginando alguma coisa. Hoje as pessoas estão fazendo isso. E isso traz algum tipo de satisfação que não tem dentro de casa, com o seu cônjuge. Por isso, casamentos também estão sendo destruídos, por causa desse tipo de comportamento, por causa da pornografia, que é fácil na internet encontrar. Qualquer criança pode encontrar pornografia na internet, porque tem destruído o quê? Os relacionamentos. Cada vez mais relacionamentos estão sendo destruídos por causa desse tipo de relacionamento que nós temos tido através desses instrumentos. Então, tudo isso traz dor, tudo isso traz sofrimento, tudo isso provoca que as pessoas fiquem, como disse Paulo, cada vez mais desafeiçoadas, cada vez mais sem se importar umas com as outras. E dentro da igreja, isso é catastrófico. Quando a igreja traz para ela os costumes do mundo, isso se torna catastrófico para nós. Porque a igreja deveria ser diferente. Jesus, quando falou aos seus discípulos sobre a igreja, que ainda estava para ser formada, ele disse: vocês precisam ser conhecidos pelo amor que vocês dispensam uns aos outros. Não pelos prodígios que vocês fazem, não pelas curas, nem pelos milagres que vocês realizam em meu nome, mas sim pelo amor que vocês dispensam um ao outro. Então isso deveria ser o carro-chefe da igreja, a comunhão. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais frias e distantes, a igreja deveria mostrar exatamente o contrário dessa situação. A igreja deveria mostrar um relacionamento firme e saudável entre cada um dos seus membros. E, infelizmente, não é isso que nós temos visto acontecer.
A Bíblia vai mostrar para nós, irmãos, o quanto comunhão é importante. Mas comunhão também tem restrições. Você sabia que comunhão tem restrição? Eu estou falando sobre comunhão, mas comunhão tem restrição. A Bíblia diz que sociedade há entre luz e trevas. Então comunhão não pode ser com qualquer um. Vamos ver, olhando para a Bíblia, o que ela fala de comunhão e o que ela fala de restrição. Primeiro eu quero citar para você um texto que já citei em mensagens anteriores, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a origem de todas as coisas, diz assim, Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja como? Só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, não é plano de Deus que o homem viva só desde o início. Então ninguém deve viver sozinho. Ah, mas eu não tenho cônjuge. Ah, na minha idade eu não arrumo mais ninguém. Ok, mas você não pode viver sozinho. Você tem Deus e você tem igreja. Amém? Você tem irmãos. Você tem Jesus com você. E assim tem que ser. Nenhum de nós pode se isolar. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. E é o que o Senhor deseja. Porque Deus não gosta de solidão. Você já parou a pensar nisso? Já parou a pensar nos aspectos da natureza de Deus? Você entende que Deus é uma trindade, irmãos? Será que a gente consegue entender isso na nossa mente, no nosso coração? Deus não gosta de solidão, por isso Ele sempre trabalha com o Filho e com o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos. Assim é Deus, uma trindade em unidade. Assim é o Senhor, um único Deus em três pessoas. Uma unidade, uma trindade em unidade. Assim é o nosso Senhor. Os maiores problemas, irmãos, que o povo de Deus, Israel, enfrentou exatamente quando tentaram caminhar sozinhos. Quando abriram mão da presença de Deus, quando abriram mão de buscar o Senhor. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem ande só. Não é bom que o homem fique sem Deus. E Deus trabalha em unidade. E nós precisamos aprender a trabalhar em unidade. O mesmo princípio, ele se aplica aqui. Eu quero ler o versículo que eu trouxe aqui na primeira mensagem que preguei sobre isso. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao versículo 12. Só para a gente recordar um pouco. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz assim, melhor é serem quantos? 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É melhor serem 2. Nós não podemos achar que sozinhos resolvemos os nossos problemas e as nossas questões. Precisamos viver em unidade, irmãos. Não podemos imaginar que somos autossuficientes, que sabemos cuidar de nós mesmos, que com um livro de autoajuda resolvemos todos os nossos problemas. O que a Bíblia diz é que precisamos uns dos outros. E não é plano de Deus que ninguém esteja só. E Deus não trabalha só. Deus trabalha em unidade, mas não sozinho. Veja, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso inspirador, a quem queremos imitar, Ele também nos dá um exemplo com relação a isso. Jesus mostrou para nós o mesmo princípio. Abra comigo a Bíblia em Marcos, capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15 de Marcos, capítulo número 3. Diz assim, então designou quantos? 12. Para quê? Para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus veio ao mundo, Deus se fez carne, veio para resolver os problemas da humanidade, veio para resolver o nosso maior problema, o pecado, veio para perdoar os nossos pecados, mas não veio para fazer tudo sozinho. Você entendeu isso? Jesus daria conta de tudo sozinho?
Claro que sim. Claro, ele foi para a cruz e na cruz ele esteve só. E na cruz, sim, ele resolveu os nossos problemas. Mas enquanto esteve aqui, enquanto trabalhou, ele não quis ficar só. Você entende isso? O mesmo princípio é vivido pelo Senhor Jesus, porque é um princípio de Deus. Ele então vai designar 12, e o mais interessante desse versículo que a gente leu, é que em primeiro lugar, a Bíblia diz, designou 12 para quê, irmãos? Lê aí. Já esqueceu? Para quê? Estarem com ele. O que é estar com alguém? É estar aqui. Está fazendo o quê? Nada, mas está do meu lado. Você pode estar comigo. Então você está ao meu lado. Não necessariamente está fazendo alguma coisa, mas está ao meu lado. Jesus designou 12 para estar com ele. E depois deu autoridade para que eles expulsassem demônio, fizessem um monte de coisa. Mas em primeiro lugar, ele chama 12 para que ele não esteja sozinho. Não é bom que o homem viva só. Ninguém pode ficar só. Ninguém pode trabalhar só. Ninguém pode achar que faz tudo sozinho. Ninguém pode achar que resolve. Ninguém pode achar que se basta. Jesus se bastava, mas não abriu, não usou dessa prerrogativa. Ele chamou 12 para estar com ele. E esses 12 ele constituiu e deu a eles poder. O mesmo princípio ele deu a nós em todos os momentos da sua vida. Porque um grupo é algo importante para que a obra tenha continuidade. Jesus chama 12 e esses 12 formam a igreja. A continuidade da obra. Jesus sabia o que veio fazer, sabia quanto tempo ia durar e sabia de que maneira ia terminar. Mas após ele, a obra tinha que continuar. Por isso, ele chama 12. Porque a obra tem que continuar. Como eu digo aos ministérios da igreja, nenhum ministério pode trabalhar sozinho. Vocês têm que fazer um grupo. Porque a obra tem que continuar. Quando vocês morrerem, a obra tem que continuar. Se eu fosse pastor sozinho, não tivesse nenhum ministério, quando eu morria a igreja comigo. É ou não é? Mas eu hoje posso morrer tranquilo. Amém, irmão? Pode dizer amém. Minha mulher falou não. Eu posso morrer tranquilo, porque a igreja vai continuar. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Porque há um ministério formado. Mas o líder que não tem liderados, se morrer já era. Então tem que fazer grupo. Porque Jesus nos chamou para trabalhar em grupo. Jesus não chamou ninguém para trabalhar sozinho. Esse é um exemplo que ele deixou bem claro aqui para nós. E se a gente quer que a obra tenha continuidade, nós temos que ter um grupo conosco. Os discípulos foram a continuidade da obra que o Senhor começou. Então, amados, sempre que Jesus pedia um trabalho, ele indicava 2 discípulos para realizar. Ele nunca mandava alguém fazer alguma coisa sozinho. Assim somos nós. Se ele não fazia isso naquela época, vai fazer agora? Será que Jesus mudou de ideia? Irmão, se ele não fazia isso naquela época, não vai fazer agora. Ele sempre que te mandar fazer alguma coisa, vai mandar você junto com alguém. Ninguém vai fazer nada sozinho. É assim que Jesus fazia. Abra comigo aí a Bíblia, em Mateus 17. Mateus 17, versículo 1. Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a quem? A Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte alto. Por que ele levou Tiago e João e Pedro? Para presenciarem a sua transfiguração, que é do que trata aqui o capítulo 17. Foi um momento único da vida de Jesus. Ele seria exaltado naquele momento, Deus estaria ali presente, e tudo o que aconteceu naquele monte, mas ele levou com ele Tiago, Pedro e João, para estarem juntos com ele. Nos momentos importantes, juntos. Nos momentos difíceis, juntos. Assim deve ser a igreja do Senhor. Nos momentos de alegria, nas confraternizações, juntos. Mas nas lutas, nas provas, juntos também. Amém, queridos? Assim Deus requer que aconteça conosco. Então, queridos, veja mais Marcos 14, versículo 13. Marcos 14, 13 diz assim: então enviou quantos? 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água.
Quando ele manda os discípulos preparar o cenáculo para a ceia da Páscoa, ele manda um sozinho? Não. Manda quantos? 2. Jesus sempre mandava 2, pelo menos, para fazer alguma coisa, para realizar algum trabalho. Por mais simples, preparar uma ceia, preparar uma mesa, manda 2 fazerem esse trabalho. Isso mostra como Deus se preocupa com unidade. Lucas capítulo 10, vamos ler? Lucas capítulo 10, versículo 1. Veja só a realidade disso na palavra. Depois disto, o Senhor designou quantos? 70. E os enviou como? 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele chamou 70 e mandou estes 70, 2 a 2, para as cidades que depois ele iria visitar. Por que ele mandou 2 a 2? Se ele mandou 2 a 2, ele alcançou quantas cidades? Problema simples de matemática. Vocês estão demorando muito a matemática. 70, 2 a 2. Quantas cidades? 35 cidades. Era melhor mandar 1 a 1. Se mandasse 1 a 1, chegava a quantas cidades? 70 cidades. Mas Jesus não está preocupado com a abrangência. Ele está preocupado com como nós vamos fazer. Não adianta ir 1 para cada lado. Tem que ir pelo menos 2 a 2. Porque ninguém pode caminhar só. Nós temos que caminhar juntos. A obra de Deus é para ser feita em conjunto. Deus deseja sempre que a gente faça juntos as coisas. E ninguém pode fazer nada sozinho ou achar que dá conta sozinho. Então, queridos, esse é o princípio. Princípio dito por Deus em Gênesis, princípio dito por Deus em Eclesiastes, princípio cumprido por Jesus nos Evangelhos, como nós vimos até agora. Esse é o princípio. Queremos ser uma igreja verdadeira, vamos trabalhar em unidade. Vamos levar a unidade a sério. Vamos aprender a fazer as coisas juntos. Mesmo com aquelas pessoas com quem eu não me dou tão bem, com quem eu não tenho tanta afinidade. Vamos aprender a fazer juntos. Porque se eu ficar escolhendo quem é que vai fazer junto de mim, vai ser problema. A única coisa que eu tenho que escolher é se aquela pessoa é crente ou não é crente. Amém, irmãos? É a única coisa que eu tenho que escolher. Porque esse princípio de unidade, ele não é um princípio mágico. Como é um princípio mágico? Basta que faça assim, que vai dar certo, que é assim. Não, não é dessa forma. Então, não basta juntar pessoas para se conseguir um resultado. Senão era uma mágica, né? Não, vamos, então é junto, tá legal, vamos juntar, a união faz a força, aquela coisa, né? Vamos juntar e vamos conseguir, vai ser uma mágica e vai dar tudo certo. Não. Há um princípio bíblico para essa junção que tem que ser observado, para que dê certo, não é uma mágica automática, o princípio tem que ser adotado. Abra comigo a Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. Qual é a pergunta que faz o profeta Amós aí? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles o quê? Acordo. Olha a pergunta. 2 podem andar juntos, se não houver acordo. Então não basta só juntar. É preciso haver acordo. Você já fez acordo com alguém? Já fez? Quem já fez acordo aqui alguma vez na vida? Ninguém? Meu Deus. Você faz só o que você quer? Você nunca faz acordo com ninguém? Ou é o que você quer ou não é? É assim? Não é desse jeito. Acordo. O que é preciso para que haja um acordo? Alguém fazer o que eu quero. Aí eu entro em acordo com ela, né? Faz o que eu quero e nós estamos em acordo. Pronto. É assim que funciona? Acordo requer que ambos os lados possam ceder alguma coisa. Aí se entra em acordo. Não é fazer o que eu quero ou fazer o que o outro quer e isso constitui um acordo. Pode até acontecer o acordo, né? Um se submete, tá bom, faço e vou lá. Mas não é isso que significa realmente acordo. Acordo é ambos cederem. Mas a pergunta bíblica é: andarão 2 juntos, se não houver acordo? Aí eu lembro do texto, Jesus chamou 70, dividiu 2 a 2 e disse: vão para as cidades. Aí estou eu e o meu par indo para obedecer Jesus. E eu começo a discutir com ele. Não, a gente não pode ir de calça jeans, a gente tem que ir de bermuda. Ele fala: não, tem que ir de calça, não, tem que ir de bermuda. Não, não dá, assim não é possível.
Não, a gente não pode falar assim, tem que falar assado. Não pode fazer isso, tem que fazer assado. Vai ter acordo nessa conversa? Será que eu vou conseguir andar junto com ele e chegar lá onde eu quero? Alguém tem que ceder, e os dois precisam ceder. Eu preciso ceder na minha opinião, ele precisa ceder um pouco na dele, e a gente vai caminhar juntos. Andarão dois juntos, se não houver acordo. Se os discípulos obedeceram e foram e fizeram o que fizeram, é porque, em primeiro lugar, aconteceu um acordo entre eles. O acordo de obedecer a Cristo. O acordo de colocar a ordem de Cristo em primeiro lugar, independente das suas opiniões e convicções pessoais. Aconteceu um acordo. Não haverá unidade se não houver acordo. Dá para entender, irmão? E acordo não é fazer a minha opinião prevalecer. Lembre disso. Normalmente acontece muito isso na igreja, a gente já viveu recentemente experiência aqui que eu abri, falei para a igreja toda. A pessoa está comigo enquanto eu concordo em tudo com ela. O dia que eu discordo de algo que ela quer ou faz, ela simplesmente abandona a igreja. Aconteceu recentemente aqui, você viu. Não é assim que funciona? Isso não é acordo. Acordo todo mundo tem que ceder. Acordo nós precisamos realmente acordar, combinar e fazer. Mas a Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver acordo. Se não há acordo, não dá para andar junto. É impossível andar juntos. E o que nos conduz ao acordo? Nós temos uma grande facilidade de acordo, porque primeiro nós temos um juiz maravilhoso entre nós, a palavra de Deus. Ela vai nos conduzir ao acordo. Quando há uma divergência que a gente não chega a uma conclusão, é sempre a palavra que dará a palavra final. E ela trará o conserto que nós precisamos para entrar em acordo e para continuar caminhando. Sem acordo, não há como andar juntos, isso fica claro pelo texto aqui. Então a igreja não é apenas um grupo de pessoas reunidas. É um grupo de pessoas que estão em acordo. Amém, queridos? Se queremos caminhar juntos, precisamos estar em acordo. E isso talvez seja a grande dificuldade. A Bíblia chega a dizer, através do apóstolo, que todos nós temos que pensar a mesma coisa. Temos que ter o mesmo sentimento. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Caramba, que coisa complicada, né? Pensar a mesma coisa, ter a mesma disposição, ter a mesma direção. Como isso é possível? Se cada um de nós gosta de uma coisa, se cada um de nós prefere alguma coisa diferente, se cada um de nós tem uma pessoalidade. Veja, Deus não quer tirar a pessoalidade de nenhum de nós. Não é isso que Deus quer fazer. Mas nos unir naquilo que é realmente essencial, que está na sua palavra. Nos princípios fundamentais dos quais não podemos nos afastar. Eles precisam reger a nossa vida como igreja, irmãos. Os princípios da palavra de Deus têm que trazer acordo para nós. Pensar todo mundo a mesma coisa com respeito à palavra de Deus. É isso que Deus está dizendo. Sentir a mesma coisa com respeito ao que diz a palavra de Deus. E nós temos que buscar isso para que nós possamos realmente andar em unidade como Deus deseja. Porque esse ditado aí de que a união faz a força, isso não é muito bem assim não. Não basta só a gente se juntar. Eu junto aqui uma multidão, mas essa multidão não tem acordo. Como é que essa multidão vai ser forte? Nós podemos nos tornar uma igreja enorme, podemos ter milhares de membros, mas como é que seremos uma igreja forte se não estivermos todos em acordo? E o pior é o seguinte, quanto mais membros uma igreja tem, mais difícil fica esse acordo. Porque maiores são as diversidades de opinião e de pensamento, mais difícil é chegar a um acordo, queridos. Então a gente precisa pensar muito a respeito disso. Não basta só juntar pessoas, é preciso que a gente esteja junto em acordo. Eu dou para você um exemplo simples aqui para que a gente possa entender. A união só faz a força quando todo mundo empurra para o mesmo lado. Concorda comigo? Tem um carro enguiçado ali na rua, chama aqui 20 pessoas. Vai ser mole? Vai ser mole. 20 pessoas unidas? Vamos empurrar o carro? Vamos. Cada um pega de um lado da lataria e empurra o carro. Adiantou alguma coisa? Tanta força, tanta unidade, tanta disposição, tanto trabalho, e o carro não saiu do lugar. Pelo contrário, amassou ele todinho. Um empurra de trás para frente, outro empurra de frente para trás, um empurra da direita para a esquerda, outro empurra da esquerda para a direita, e o carro não sai do lugar. Teve união, teve força para caramba, mas o carro não saiu do lugar. Porque não houve acordo. Não houve alguém que dissesse assim, irmãos, vamos todos empurrar do mesmo lado?
Que tal? Alguém diria, não, mas é melhor empurrar da direita para a esquerda. Não, eu prefiro da esquerda para a direita. Não, eu só sei empurrar se for de frente para trás. Não, eu não, só conte comigo se for de trás para frente. Para onde vai o carro? O carro não vai para lugar nenhum. O carro vai ficar lá, no mesmo lugar. Se não houver acordo, o carro não sai do lugar. Se não houver alguém e alguns que se disponham a acordar é interessante, né? Tem que acordar para entrar em acordo. Para que a gente possa dizer, não, é melhor, vamos todos de um lado, não importa de que lado, mas vamos todos de um lado. Porque pelo menos assim o carro vai sair do lugar. Vamos todos juntos, na mesma direção, com a mesma força, com a mesma intensidade. E aí isso vai acontecer. Irmãos, isso é tão sério que Deus deixou princípios disso na palavra de Deus. É um princípio que eu falo muito aos líderes da igreja. Abra comigo a Bíblia, Deuteronômio 22, versículo 9 até o versículo 11. Veja, isso é um princípio, e como todo princípio, isso é eterno. Isso não caduca, isso é para sempre. A palavra de Deus, ela coloca mínimos detalhes para a vida do ser humano em sociedade. Deus é tão detalhista que nos livros do Antigo Testamento, ele dava recomendações até como o soldado que ia para a guerra deveria fazer com as suas fezes produzidas durante a batalha. Deus dá detalhes do que é melhor para a nossa vida em sociedade. Eu te pergunto, você sabe o que fazer com as suas fezes? Estou falando sério. Você sabe o que fazer com elas? Hoje fazemos, sabemos, né? Sentamos ao vaso sanitário, despejamos e apertamos um botão chamado descarga. Que maravilha, as fezes vão embora. Na época dos soldados do Antigo Testamento, eles não tinham descarga. Então Deus diz na Bíblia, façam as suas necessidades, cavem um buraco e enterrem as necessidades. Porque será muito desagradável que vocês fiquem jogando as necessidades uns nos outros. Sentindo o cheiro das necessidades uns nos outros. Princípios elementares que a gente precisa reativar na igreja. Porque às vezes na igreja, jogamos as nossas necessidades uns na cara dos outros. Às vezes dentro da igreja, deixamos os meus irmãos sentirem o meu mau cheiro, porque jogo as minhas necessidades para todo lado. Isso sem falar naqueles que lançam no ventilador, né? Não é? Não satisfeito em deixar no caminho, ainda pega as suas necessidades e buf, no ventilador. Aí respinga para todo mundo. Deus cuida disso na Bíblia. Você não sabe, vai procurar, está lá na palavra de Deus. E os princípios são para tudo. Veja comigo Deuteronômio 22. Como vemos aqui, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9. Olha do que Deus vai tratar aqui. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Não se vestirás de estofo de lã e linho juntamente. Deus está dizendo aqui coisas que não podem se misturar. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não, não dá. Não dá para misturar pessoas que não têm acordo. Não dá, porque não vão andar e não vão funcionar. A coisa não vai funcionar. E ele começa a dizer aqui, não dá para semear com duas espécies de semente. Não dá para semear. Se a semente tem natureza diferente, não dá. Então eu só consigo trabalhar em comunhão se for um crente ao meu lado. Porque crente é nascido de novo, é nova criatura. Eu também. Quem não é nova criatura é velha criatura. Tem natureza diferente. Eu tenho a natureza de Deus. Quem não é convertido não tem a natureza de Deus. Não pode misturar sementes de naturezas diferentes. Está aqui o princípio da palavra de Deus explicitando isso para nós. Não dá para lavrar com junta de boi e jumento, lavrar a terra. Ou seja, uma carroça, um arado, não dá para puxar ao mesmo tempo, botar na mesma junta, boi e jumento, porque são animais diferentes, que têm peso diferente, que têm força diferente, que têm motivação diferente. O burro normalmente empaca, já viu o burro empacar? Não há quem tire o burro do lugar quando ele empaca. Não dá para trabalhar com boi e jumento atrelados na mesma junta, não dá para juntar boi e jumento, você está entendendo isso? Eu digo isso sempre para a liderança, nas reuniões que a gente tem de liderança. Ou nós puxamos com a mesma força, ou a carroça não sai do lugar. Pensa o seguinte, está uma junta aqui, boi de um lado, jumento de outro, tudo misturado, boi com jumento, uma misturada. Vamos puxar uma carroça. Os da direita puxam com força.
Os da esquerda fazem peso, puxam devagar. O que acontece com a carroça? Começa a envergar. O da direita está puxando, o da esquerda está fazendo peso. O da direita está puxando, o da esquerda está fazendo peso. O que acontece com a carroça? Não sai do lugar. A carroça fica parada no mesmo lugar. Não podemos puxar com forças diferentes. É o que está dizendo o princípio bíblico aqui, de coisas elementares da nossa vida. Então, para estarmos juntos, precisamos estar na mesma força, na mesma disposição, no mesmo espírito, na mesma vontade, na mesma ideia, na mesma direção, em acordo um com o outro, para que a carroça ande. E às vezes a carroça não anda, e o problema é essa falta de entendimento. E não dá para se vestir com estofo de lã e linho, não dá para misturar, são dois materiais que não dá para misturar, porque vai romper, porque vai ficar fraco, não vai ter força no tecido e não vai funcionar. Então, queridos, não basta unidade como mágica, é preciso que ela aconteça, mas debaixo de princípios. E Jesus também foi taxativo quando falou disso. Mateus capítulo 12, verso 30. Mateus 12, 30. O Senhor Jesus vai dizer este princípio, que eu também repito várias vezes aqui na igreja. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja o princípio aqui. Então não basta apenas estar junto, é preciso junto ajuntar. Porque quem não está junto, está espalhando, está atrapalhando, está degringolando a coisa, queridos. Então, a falta de critério na unidade, ela pode até atrapalhar. Por isso a gente precisa ter critério também quando quer fazer alguma coisa. Quem é que vai estar ao meu lado? Tem que ter um critério. Qual é o critério? Não é saber se eu me dou com ela, se eu não me dou com ela. Saber se ela é crente. Porque se ela é crente, eu tenho que me dar com ela. Dois crentes que não se dão, não são crentes, vão para o inferno, vão para o diabo que os carrega. Porque não são crentes. Gente que diz que é crente, diz que não se dá com outra, não me convença, porque não é crente coisa nenhuma. A única coisa que precisa é ser crente para trabalhar junto. Chegar uma pessoa aqui na igreja que não é crente, pode trabalhar? Não, não pode trabalhar. Porque naturezas diferentes não podem conviver. Forças diferentes não podem puxar a carroça. Não pode. Agora é crente, pode trabalhar comigo. Tenho que aceitar qualquer um que é crente. Tem que estar do meu lado. Amém? Esse é o princípio. E desse princípio não podemos nos afastar. Agora, muitos dos nossos problemas de relacionamento da igreja vêm exatamente da falta de observação desses princípios. Veja, quando Neemias quis reconstruir os muros de Jerusalém, ele não aceitou qualquer um nesse trabalho. Tinha alguns que estavam ali só para atrapalhar. E na igreja sempre vai ter isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o joio convive junto com o trigo. Estão juntos. Então sempre vai ter alguém querendo atrapalhar. Não tem jeito, queridos. Vai ter sempre. Veja Neemias capítulo 2. Vamos ler. No livro de Neemias capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Chegaram esses homens só para criticar o trabalho de Neemias, que estava ali a mando de Deus, por permissão do Senhor, para reedificar. E chegaram só para criticar, chegaram só para botar defeito. E Neemias foi ousado o suficiente para dizer para ele: nós estamos fazendo isso porque Deus nos chamou para isso, mas vocês não têm parte nesse ministério. Vocês não têm parte nesta obra, vocês não têm direito de participar junto conosco. Eu e você precisamos saber dizer não, precisamos saber quem está andando do nosso lado. Precisamos identificar aqueles que não podem fazer parte do nosso ministério. Isso é importante, queridos, porque a falta disso cria muitos problemas de relacionamento na igreja. Esses homens não tinham parte. É muito difícil trabalhar com pessoas que só veem dificuldade, que só veem problemas, que são negativas, que acham que nada vai dar certo,
que só falam das dificuldades, que só falam das barreiras. É como Moisés, que manda 12 espias olharem a terra que Deus prometeu. 2, Josué e Caleb, voltam cheios de alegria, dizendo, vamos ganhar. 10, voltam cheios de derrota, infamando e falando mal daquela terra, porque se achavam incapazes de fazer aquilo que Deus mandou. Então a gente precisa selecionar muito bem quem está trabalhando ao nosso lado, porque pessoas que só veem dificuldades, só veem problemas, só sabem reclamar, só sabem botar defeito, eu quero longe de mim. Eu tenho um ditado que eu sempre digo a você, antes só que mal acompanhado, porque quando estou só, Deus está comigo, e Ele está ao meu lado. Então é melhor estar só, queridos, do que estar com alguém que só te põe para baixo, que só coloca defeito, só vê problema na sua vida. Então, nessas horas, a gente precisa de pessoas que estejam com a mesma força, com o mesmo objetivo, com a mesma intensidade, caminhando ao nosso lado. Porque se não acontecer, sabe qual é o final? No final, a decepção virá. O próprio apóstolo Paulo passou por isso. Veja 2 Timóteo 1,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Com pesar, estais cientes de que todos os da Ásia fizeram o quê? Me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ele cita 2 que o abandonaram, simplesmente o deixaram para trás. Então, nas horas decisivas, as pessoas que não têm a mesma força que a gente, que não estão em acordo com a gente, certamente vão nos deixar para trás. E nós ficaremos só, e na hora que formos contar com elas, não as acharemos ao nosso lado. Então, não só a unidade, mas o critério também é importante. Eu digo para você, escolha melhor as suas companhias. Escolha melhor aqueles que andam ao seu lado. Escolha, isso é bíblico e isso é palavra do Senhor. E para terminar, queridos, a nossa esperança em tudo isso é que mesmo só, como eu disse, Jesus não nos deixa. Jesus está ao nosso lado. Eu leio para você o texto em Mateus, capítulo 28, versículo 20, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele deixa uma palavra maravilhosa de consolo. Mateus, capítulo 28, no versículo 20, lá no final do Evangelho segundo Mateus, ele fala assim para os seus discípulos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Jesus nunca vai nos deixar. Pessoas podem nos deixar. Pessoas podem nos abandonar com a cara de pau mais lavada do mundo. Pode dizer na tua cara que está te abandonando. Mas Jesus jamais vai te abandonar. E hoje, Jesus está presente na igreja. Através do Espírito Santo, Ele se faz presente no nosso meio, nos convencendo das verdades de Deus, tocando, falando ao nosso coração. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, e eu estarei sempre com vocês, através do Espírito Santo. Jesus não está fisicamente, mas o Espírito Santo hoje habita em nós, e está em nós, e está conosco, todos os dias até o final. Nós não somos órfãos, nós estamos acompanhados, nós não estamos sozinhos. E se Jesus está com você, e eu estou com Jesus, nós podemos estar juntos e caminhar juntos. A única coisa que precisa, queridos, é eu estar com Jesus e você estar com Jesus, para que nós possamos caminhar juntos e fazer a obra de Deus juntos. É o que está faltando, que a gente realmente esteja com Jesus em todo o tempo, porque é nessa unidade que o Senhor vai derramar a sua bênção. Quando nós lemos no início da mensagem o Salmo 133, ele disse: como é bom. Eu quero ler lá de novo, vamos lá no Salmo 133, olha os detalhes do que diz essa palavra. Pensa bem no que está escrito aqui. 3 versículos de extrema simplicidade, mas que falam verdades maravilhosas. Ó, como é bom e agradável viverem unidos quem? Os irmãos. Para ser meu irmão, o que você precisa? Ser filho do mesmo Pai, confessar Jesus, se tornar filho de Deus,
Se então você é meu irmão, é porque nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador. E ele diz como é bom e agradável, é gostoso que os irmãos vivam unidos. E aí ele faz uma comparação. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O momento em que o Arão, em que o sacerdote está sendo ungido, em que o óleo está sendo derramado sobre a sua cabeça, aquele momento de gozo espetacular, de alegria, de satisfação, de estar sendo ungido pelo Senhor. É esse momento que ele está comparando. É bom assim a unidade entre os irmãos. É um momento agradável, é um momento feliz, de alegria. E ele diz, é como o orvalho do Hermon, aquele monte que desce orvalho sobre ele, molhando, trazendo vida, trazendo a unidade necessária para que nasçam as plantas. Ele diz, a nossa unidade é como um orvalho que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida que nós queremos não está disponível para ninguém sozinho. A bênção e a vida que nós queremos está disponível na nossa unidade. A bênção e a vida sejam derramadas sobre você. A bênção e a vida sejam derramadas sobre essa igreja. A bênção e a vida sejam derramadas sobre nós. Na medida em que andamos unidos, como diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Tu és a fonte de vida, o centro de todas as coisas. De um encontro pra vida, contigo eu sou vencedor. Tu és alegria, certeza, amor no novo meu ser. A verdadeira riqueza, o sustento meu viver. Tu és essa manhã, que o Senhor faça um milagre aqui na igreja, Pai. Milagre da transformação. Milagre, Senhor, da unidade. Daquela que só é possível quando todos somos um na Tua presença, um contigo e uns com os outros, Senhor. E todos aqui, cheios do Espírito Santo, possam entrar em acordo para que possamos andar juntos, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade. Pai querido, abençoa a unidade da igreja, Pai. Abençoa, Senhor, os trabalhos, os ministérios. Abençoa tudo aquilo que temos feito e tudo aquilo que ainda vamos fazer. Contamos contigo, Pai, mas contamos também com os irmãos. Que o Senhor possa reunir grupos aqui, Pai. Que grupos não se tornem estanques, mas que sim possam se misturar, possam se congraçar, possam viver em unidade, possam trabalhar juntos pela unidade no corpo de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, as barreiras,
Que nós possamos, como diz essa canção, ver Jesus na vida do meu irmão. Que nós possamos ver com os teus olhos, Senhor. Que nós possamos ter visão espiritual. Em nome de Jesus, faz isso na igreja. Faz um milagre aqui. O milagre da unidade, Pai. Apesar de tudo que esse mundo prega, apesar de tudo que esse mundo faz para nos separar, que nós estejamos juntos e juntos em Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Tu és a fonte de vida, sendo todas as coisas. Obrigado, Senhor. Contigo sou vencedor. Tu és minha certeza, amor com você. A verdadeira riqueza, sustento meu viver. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro. Tenho conhecido a vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, Filho do Deus vivo, Deus amado Tu és a mão estendida, um cajado que traz direção, o pão que é repartido, uma vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim. Em ti sou toda a virtude, na glória e na graça sem mim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, e tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro, e tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Será que nós conseguimos conhecer Jesus na vida do nosso irmão? Esse é o alvo, queridos. Que a gente se conheça e conheça Jesus na vida do outro. Que nós possamos pregar Jesus com a vida, né? Com o comportamento, com os olhares, com as atitudes, com o nosso relacionamento. Conhecer Jesus na vida do outro é até mais impactante do que conhecê-lo apenas na letra da palavra do Senhor.